Oi, gente! Estou aqui no vídeo de hoje para compartilhar com vocês as 10 piores leituras que eu fiz no ano de 2021. Eu já fiz o vídeo com as 10 melhores leituras, então obviamente que o vídeo das piores leituras também tem que chegar uma hora. Tô um pouquinho atrasada postando esse vídeo em fevereiro, mas tudo bem, porque eu quero muito compartilhar com vocês essas leituras. Eu particularmente adoro ver vídeo das pessoas falando mal de livros também, porque realmente é algo que eu levo em consideração na hora de decidir se eu quero ler um livro ou não, principalmente se eu quero comprar aquele livro ou não. E eu acho que o ato de falar mal dos livros pode ajudar muito nesse processo. Fora isso, também é divertido ver as pessoas falando mal das coisas. É importante dizer também que, como para esse vídeo eu escolhi as 10 piores leituras que eu fiz em 2021, não necessariamente isso significa que eu odiei todos esses livros, porque graças a Deus eu não li 10 livros que eu odiei em 2021. Então, por causa disso, nessa lista vai ter um ou outro livro que eu acabei dando 3 estrelas, mas que ainda assim, olhando no geral de todos os livros que eu li ano passado, eles acabaram ficando abaixo da média. E eu vou fazer esse vídeo também em ordem decrescente, assim como eu fiz com o vídeo dos melhores. Então eu vou do 10º ao número 1, sendo o 10º o menos pior e o 1 o pior de todos, a bomba atômica de 2021. Antes de mostrar todos os livros, eu vou fazer aqueles meus anúncios de sempre. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E também não deixem de dar like nesse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Caso você queira apoiar o canal ainda mais, comprem através do meu link da Amazon, que tá sempre na descrição dos vídeos. E o canal ganha uma pequena porcentagem. Acabou de começar a chover aqui, quando eu já tô com tudo pronto, tudo arrumado pra gravar. Então eu espero que o barulho não atrapalhe muito. Então, para começar essa lista, em 10º lugar, eu escolhi o livro The Ex-Hex, da Erin Sterling, que na verdade é um pseudônimo da Rachel Hawkins. E esse livro vai ser publicado no Brasil pela editora Alt em 2022. Ele é um lançamento bem recente, ele saiu no Halloween do ano passado, tanto que eu li na minha maratona de Halloween. E esse aqui é uma comédia romântica com temática de Halloween sobre uma bruxa que leva um pé na bunda do namorado e acaba ficando bêbada e amaldiçoando ele sem querer. Anos depois, esse namorado dela vai voltar pra cidade e eles vão perceber que essa maldição que ela jogou nele tá afetando tudo e todo mundo e atrapalhando a vida de todos. Então eles vão acabar se juntando pra tentar quebrar essa maldição. Eu acho que esse livro é muito uma mistura de A Magia, a Sedução e Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Tem muito essa temática de bruxaria, cidade pequena, família, que foi um aspecto que eu gostei. Vai ter uma atmosfera muito boa com essa temática de Halloween, a cidade pequena toda decorada e essa vibe outonal também. E o que me fez gostar menos desse livro foi principalmente porque ele me desapontou. Eu tava com expectativas altas porque eu tava adorando os primeiros capítulos. Só que chegou um certo ponto que a coisa começou a desandar. A história não tava avançando, os personagens não estavam se desenvolvendo direito. Achei eles bem sem graça e muito esquecíveis. E eu não consegui sentir muita conexão ou química entre os dois. Eu não conseguia superar a ideia que esses dois continuaram sentindo sentimentos um pelo outro, mesmo 10 anos depois que eles já tinham terminado, sendo que inicialmente eles só passaram tipo 3 meses juntos. No final também o plot acabou ficando muito corrido, as coisas foram resolvidas meio de forma jogada, e do meio pro fim eu só fui ficando cada vez mais entediada. No geral, pra mim, a parte boa foi a atmosfera, e a parte ruim foi o romance. E esse livro acabou entrando nessa lista porque eu senti que tinha muito potencial que não foi bem explorado. Em 9º lugar, eu não quero nem falar porque eu vou ser apedrejada aqui, por favor não me odeiem, mas foi o 4º volume de Heartstopper, da Alice Oseman. Eu gosto de Heartstopper, eu gosto dos personagens, senão eu não teria chegado até o 4º volume. Mas eu sinto que eu já tô um pouco cansada dessa série. Eu sei que esses quadrinhos não têm o intuito de ter muito plot ou muita coisa acontecendo, porque o foco são os personagens e as relações criadas entre eles. Mas aí o que aconteceu comigo enquanto eu li esse volume? Fiquei entediada. Talvez por eu ter lido os volumes de Heartstopper muito espaçadamente, eu perdi um pouco o meu envolvimento com essa história. Então eu acabei não ligando muito quando eu fui ler esse 4º volume, porque eu lembro que pelo menos os 2 primeiros volumes eu dei 4 estrelas. Mas nessa altura do campeonato eu sinto que essa série tá se prolongando um pouco demais pro meu gosto. Mas ainda assim eu acabei dando 3 estrelas pra esse volume, mas ao mesmo tempo eu não tô nem um pouco animada pra ler o próximo volume. Vou ler com certeza porque é o último, mas cheguei num momento meio... já deu pra mim, sabe?
Em oitavo lugar vai entrar O Que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. E aqui a gente vai ter a nossa personagem principal que vai cair, bater com a cabeça e perder a memória dos últimos 10 anos. Então ela não tem memória nenhuma sobre os filhos dela. Ela não se lembra que se divorciou do marido. Não se lembra nada da vida dela, porque, obviamente, muita coisa mudou nos últimos 10 anos. E esse aqui foi um que eu gostei. Eu dei 3 estrelas. Mas, no geral, não gostei tanto assim. Esse foi outro que o que me impediu de gostar mais foi a minha expectativa, porque eu tava esperando algo com uma pegada mais de mistério, de thriller, em cidade pequena, sabe? Com as donas de casa, uma vibe bem Pequenas Grandes Mentiras, que eu não li o livro, mas eu vi a série e eu adoro a série. Aparentemente os direitos desse filme já foram comprados e vai ter um filme com a Jennifer Aniston. Vamos ver se vai ter mesmo, mas espero que tenha, porque eu acho que esse livro em filme seria algo que eu gostaria mais. Eu não achei necessariamente um livro ruim, mas ele não me entregou o que eu tava esperando. E no geral, assim, é um livro meio nada demais. Eu não me envolvi muito com a história. É um livro bem esquecível, mas eu acabei dando 3 estrelas também porque eu gostei na medida do possível. Em sétimo lugar, ficou Before the Coffee Gets Cold, do Toshikazu Kawaguchi. E esse aqui foi uma grande decepção pra minha carreira, porque eu gostei muito da ideia que esse livro vai trazer, mas eu não gostei da execução. A escrita e a narrativa desse livro não funcionaram pra mim. Eu acho que talvez por ele ter sido originalmente uma peça e esse livro ser uma adaptação, eu senti que tinha alguma coisa um pouco estranha ali, como se tivesse faltando algo. Às vezes o autor passava muito tempo descrevendo certas coisas, certos detalhes, como a roupa de um personagem, por exemplo, mas eu não senti que isso agregou nada na história, e sim acabou ficando meio solto dentro da narrativa. Não que eu tenha um problema com narrativas muito descritivas, porque eu gosto. Os livros do George Martin de Game of Thrones, por exemplo, eu adoro, e ele passa horas só descrevendo, sei lá, os pratos de comida, os banquetes, as roupas, e eu acho maravilhoso. Mas eu acho que tem formas de se fazer isso, e nesse livro particularmente eu não gostei de como foi feito. E esse livro tem uma mensagem bonitinha aí por trás, porque ele vai lidar com uma questão de voltar no tempo, sobre arrependimentos, mas isso não foi o suficiente pra prender minha atenção. Eu acabei perdendo o interesse muito rápido, apesar de ser um livro curto, porque aqui na verdade a gente vai ter 4 contos diferentes que se passam dentro desse café, que possibilita que as pessoas viajem no tempo, mas é uma viagem no tempo que elas não podem mudar nada. E ao mesmo tempo que eu senti que esse livro era pra ser emotivo, eu vi até pessoas falando que choraram, eu não me senti tocada pela história. Ao mesmo tempo que eu sinto que ele abordou assuntos importantes, isso acabou ficando muito na superfície. E esse é um outro que eu acho que funcionaria muito melhor como filme. Eu acho que eu gostaria mais da experiência se fosse um filme do que um livro. Então pra esse aqui eu acabei dando 2 estrelas. Em sexto lugar vai entrar a conclusão de uma série, que pra mim eu acho que é a pior conclusão de série que eu já li. Eu não gostei nem um pouco da forma como foi finalizado. Na verdade, esse livro é extremamente frustrante pra mim, que é Ruin and Rising, da Ali Bardugo. Esse aqui é o fim da série Shadow and Bone, do Grisha Verso. E esse é o único livro que eu vou falar nessa lista que eu tenho físico ainda, porque apesar de não ter gostado, eu tenho carinho por essa série, por esse mundo e por esses personagens. Então, obviamente, eu quis manter ele aqui. Principalmente porque se fosse pra me livrar, eu me livraria só do último livro, porque eu gosto dos 2 primeiros. O meu problema é especificamente com esse aqui, mas obviamente eu não vou fazer isso, né? Esse aqui foi um que quando eu terminei eu dei 3 estrelas, justamente por esse carinho que eu tenho por essa série. Mas depois que eu terminei de ler, sempre que eu pensava sobre esse livro e sobre os acontecimentos daqui, eu só conseguia sentir muito ódio. Então eu tive que acabar baixando a minha nota. Então eu passei pra 2 estrelas. Não consegui chegar a dar 1 estrela, porque eu não tenho o coração tão frio assim. Mas realmente esse aqui é um livro que despertou muitos sentimentos ruins em mim, e talvez valeria 1 estrela por causa disso. Eu até entendo os caminhos que a Ali Bardugo quis tomar aqui no final dessa série, mas eu não concordo com nenhuma das decisões que foram tomadas aqui. Eu sinto que parece que antes dessa série ser publicada, a Ali Bardugo já tinha um esquema com o que ela queria que acontecesse em cada livro e como ela queria que essa série terminasse. E seria esse final específico fechado. Só que parece que esse final que ela fez ficou congelado de certa forma, porque os personagens foram vivendo e evoluindo, e eu sinto que esse final não deu conta por causa disso. Parece que ele não acompanhou toda a trajetória dos personagens, porque acontecem várias coisas que eu acho muito não condizentes.
Como esse é um final de uma série, é difícil falar sem dar algum spoiler. Então eu vou colocar uma florzinha em algum lugar do vídeo. Enquanto essa florzinha estiver aparecendo, é porque eu tô discutindo o que me incomodou nesse final exatamente. Então vai ter spoilers. Quando a florzinha sumir, é porque eu não tô falando mais spoiler nenhum. Então caso você não queira ouvir, pode mutar aí enquanto a florzinha tá aparecendo e depois desmutar quando ela sumir. Primeiramente, começando pelo sacrifício do mal, do Mali no caso em português, né? Esse sacrifício é simplesmente ridículo. Ele não tem peso nenhum, não tem impacto nenhum, porque o mal vai reviver. Eu odeio o plot de personagem revivendo porque esvazia todo o sentimento e todo o peso da morte dele, e principalmente quando é um sacrifício. Fica um ato completamente vazio, não é um sacrifício se não existem consequências. E eu ainda senti que o motivo dele reviver foi uma saída fácil, não engoli muito bem. Mas uma das coisas que me deixa mais possessa com o final dessa série é o fato da Lina perder os poderes. Foi de longe a pior coisa que acontece nesse livro. Porque a Lina começa a se sentir ela mesma pela primeira vez quando ela descobre os próprios poderes. Ela floresce, ela se liberta, ela ganha força e finalmente vira dona de si mesma. Aí ele, Bardugo, foi lá e fez o quê? Estripou a Lina de tudo isso. Ok, eu entendo, a Lina também tinha conflitos com esse poder, porque às vezes ela ficava muito cega por ele. Mas a solução não era ela perder todos os poderes e virar uma Zé Ninguém. Ela merecia um final muito mais digno, muito mais esplendoroso, do que só ficar lá sem poderes, tomando conta de um orfanato junto do Mali. Porque eu tenho certeza que a Lina não se contentaria só com isso. Achei o final clichê, previsível, medíocre, sem amor, tudo de ruim, destruiu tudo que eu amava na Lina e fiquei muito triste com esse final. Em quinto lugar ficou Birthday Girl, o presente perfeito da Penelope Douglas. E esse aqui é uma vergonha na minha vida. Esse livro basicamente vai contar a história de uma menina de 20 anos que vai acabar se envolvendo com o pai do namorado dela, que é 20 anos mais velho. E eu vi todo mundo falando desse livro, principalmente no TikTok, e eu fiquei curiosa por causa do hype. Eu já tava esperando ser um trashzinho, mas achei que seria divertido, então vi que tinha no Kindle Unlimited e peguei pra ler. Mas foi o quê? Uma bomba. O livro acabou que conseguiu ser pior do que eu imaginava, porque acima de tudo ele foi chato. Basicamente não tem romance, é só uma grande tensão sexual. Eu não consegui enxergar nenhum afeto ali. E obviamente eu imaginei que ia ter sexo, que ia rolar uns hot, uns smut, mas eu não imaginei que seria nessa quantidade. Foi demais pra mim. Depois de um certo momento, depois de uns 50% eu acho, é só pornografia. Sem parar. Tem um pouquinho de plot salpicado entre todas as cenas de sexo. Cara, eu odeio o personagem principal. Ele era bem aquele caipira do sul dos Estados Unidos, sabe? Bem redneck mesmo, insuportável, queria controlar a personagem principal o tempo todo, possessivo demais. E eu sei, eu não peguei esse livro esperando um homem desconstruído e feminista, obviamente. Mas foi um nível. Quer botar um protagonista alfa? Beleza. Mas aqui foi de uma forma que foi só irritante. Não gostei dos personagens, não gostei do casal, achei tudo uma forçação de barra e uma pornografia generalizada. Não foi pra mim. Em quarto lugar ficou Santa Suit, da Mary Kay Andrews, que é um livro natalino que vai contar a história de uma mulher recém-divorciada que vai se mudar para uma casa no campo. E nessa casa ela vai encontrar uma roupa de Papai Noel, que no bolso tem um bilhetinho com um pedido de uma garotinha desejando que o pai dela voltasse da guerra para passar o Natal com ela. E a nossa personagem principal vai ficar muito obstinada a tentar descobrir quem é essa garotinha e que fim levou o desejo dela, se realmente se concretizou ou não. E eu não tinha muitas expectativas pra esse livro, eu só tava procurando um audiobook natalino. E esse aqui era curtinho, por isso eu acabei pegando. Mas essa foi uma leitura muito sem graça e entediante. Ele se parece muito àqueles filmes Hallmark, que é um festival de clichês e previsibilidade. E no geral, esse aqui eu me senti muito apática enquanto eu tava lendo. Ele não me despertou nenhum sentimento, nem bom nem ruim, foi literalmente o nada pelo nada. Não foi engraçado, não foi dramático, não foi romântico.
E sinceramente, eu prefiro até livros que me causam raiva e ódio do que esse grande nada. Eu realmente só li até o final porque eu tava ouvindo o audiobook, tava perto do Natal, então eu queria essa vibe natalina, e era curto. E aí com isso eu aprendi uma lição de moral, que é não ler qualquer livro só porque é natalino. Tá muito calor e infelizmente meu ar-condicionado e meu ventilador são muito barulhentos, então eu vou ter que ficar aqui sofrendo e suando em silêncio. Em terceiro lugar, eu escolhi Lila, da Colleen Hoover, que foi o lançamento dela de 2021. E esse é um livro da Colleen Hoover que tem um lado mais paranormal. E por mais que eu aprecie o fato dela estar explorando novas formas de contar histórias, esse aqui não funcionou pra mim. Eu não gostei de como ele se desenvolveu. Foi insta-love demais, muita forçação de barra, não me desceu. Achei os personagens mal desenvolvidos e muito unidimensionais. Parecia que eles só existiam pra que aquela história pudesse acontecer. O narrador, principalmente, ele foi extremamente problemático em vários momentos, mas chega no final do livro, a Colleen Hoover dá aquela passação de pano, porque tudo que ele fez foi em nome do amor. E não dá, né, gente? Não gostei do plot twist no final também. Achei uma saída muito fácil pra resolver os problemas que foram apresentados ao longo do livro. Inicialmente, quando eu terminei de ler esse aqui, eu tinha dado 2 estrelas, porque eu gosto da escrita da Colleen Hoover. Ela é muito rapidinha, muito fluida e consegue me deixar bem engajada com a leitura. Mas quanto eu mais pensava nesse livro, menos eu gostava. Cada hora eu conseguia ver um problema novo, uma nova questão pra eu não ter gostado. Eu pensava no livro e só queria revirar os olhos. Então eu acabei abaixando pra 1 estrela. Mas isso não me faz gostar menos da Colleen Hoover, porque eu sei que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela. A Colleen Hoover é literalmente a única autora que já conseguiu me fazer dar tanto 5 estrelas quanto 1 estrela pros livros dela. Então eu nunca sei o que esperar, mas mesmo assim eu acompanho tudo que ela lança. Em segundo lugar, ficou o livro O Cara dos Meus Sonhos, ou Quase, da Jen Bennett. Nesse livro a gente vai acompanhar uma menina que tá falando aí com um carinha online que ela conheceu num fórum de filme antigo, e ela tá meio apaixonadinha por ele. E aí, por acaso, ela vai acabar se mudando pra cidade em que ele mora, e nessa cidade ela vai arrumar um emprego num museu, eu acho, e vai acabar conhecendo o segurança desse museu. E pra surpresa de todos, quem poderia imaginar? Esse segurança acaba sendo o boyzinho que ela tava falando na internet. Eu descobri que eu odeio plot de namoro online, que as pessoas acham que não se conhecem, mas o tempo todo elas se conheciam na vida real e literalmente todo mundo sabe que são eles que estão se falando online, menos os envolvidos. Eu acho esse plot extremamente irritante. Apesar de eu gostar daquele filme You Got Mail, que foi como esse livro foi vendido, por isso eu acho que eu fiquei com vontade de ler. A personagem principal que a gente vai ter aqui é extremamente pretensiosa. Ela faz aqueles penteados com bob no cabelo, tipo das atrizes dos anos 60, e usa umas roupinhas da época, meio pin-up. E ela se acha muito diferente de todas as outras garotas, porque ela é muito especial. Enquanto o boyzinho é lindo, perfeito, maravilhoso, surfista e ao mesmo tempo um bad boy. E os dois não tem nada a ver um com o outro. Eu não consigo entender por que eles se conectaram, por que eles ficaram interessados um pelo outro. Teoricamente, o que uniu os dois foi o interesse por filmes antigos. Só que isso é algo que não é muito abordado nem explorado no livro. Eles basicamente não falam sobre isso. Tem só uma referência ou outra. E no início de cada capítulo tem citações de filmes como Pitch Perfect ou As Patricinhas de Beverly Hills, que são filmes ótimos, mas não necessariamente são filmes que eu particularmente categorizaria como antigos ou vintage. Então não fez muito sentido isso. E esse aqui acabou sendo prego no caixão na minha vida de leitora de YA contemporâneo. Eu percebi que não é mais a minha praia, eu não gosto muito dos assuntos que estão sendo abordados, eu não tenho muita paciência. Filme de adolescente, plot com high school, pode me dar que eu vou ver todos. Mas acho que pra livro eu não tenho mais muita paciência. Então eu acho que eu vou me despedir desse gênero, a não ser que apareça um aí com um plot muito específico que desperte meu interesse. Por último, em número 1, chegou a hora dele, o inigualável, a maior bomba de 2021, It Happened One Summer, da Tessa Bailey. Esse aqui vai ser lançado pela Intrínseca esse ano, provavelmente. E que decepção que foi esse aqui, meu Jesus. Esse aqui tava fazendo muito sucesso no nicho de comédia romântica, então obviamente eu fiquei muito interessada. E pra mim, o primeiro problema que esse livro vai ter é que ele foi vendido de forma errada. A premissa é que vai ser um Enemies to Lovers, mas não foi nem um pouquinho, porque ele foi muito insta-love.
A dinâmica Enemies to Lovers dura tipo um capítulo e olhe lá. E eu tinha ficado interessada pela premissa do livro, que é sobre uma mulher socialite de Los Angeles, eu acho, que acaba se mudando para uma cidade de pescadores como uma punição. E eu realmente estava gostando do início do livro, os primeiros 20% mais ou menos. Só que quando o casal começou a se envolver de fato, eu comecei a odiar. Tudo aconteceu tão rápido que não deu nem tempo pra torcer pra eles ficarem juntos. Fora isso, esse livro é uma baixaria. Os personagens passam o livro inteiro transando de diversas formas, em diversos lugares. Eles chegam até a transar num armarinho dentro de um hospital, enquanto o amigo do cara tá lá à beira da morte. Além do excesso de sexo que a gente vai ter aqui, eu não gostei da forma que a autora narrava essas cenas. Eu não sei nem explicar exatamente o porquê, mas ela usou uma linguagem que me deixou com muita vergonha alheia. Depois de um tempo eu não aguentava mais, então eu só comecei a pular as cenas de sexo, o que foi ótimo porque aí o livro acabou rapidinho, porque é basicamente só isso que acontece. Isso não é nem porque eu tenho problema com livro que tem smut e hot, mas pra mim, se eles só ficam transando o tempo todo, não tem plot, não tem troca entre eles, além da física, não tem graça nenhuma, vira só um pornô mesmo. E até onde eu sei, esse livro não está sendo vendido no mercado como erótico, então acho bem propaganda enganosa. E aí, quando eles não estavam transando, era só umas cenas clichês e uns diálogos bregas. E esse livro vai ter uma continuação focada na história da irmã da principal se envolvendo com o melhor amigo do protagonista homem. E eu até tinha gostado mais da dinâmica desse segundo casal, porque eles chegam a se conhecer no primeiro livro. Mas eu já sei que não vai funcionar pra mim. Já sei que vai ser insta-love. Eles se conhecem e aí no mesmo dia eles já viram melhores amigos, já ficam com aquela dinâmica, um terminando a frase do outro. E tudo isso acontece fora de cena, então a gente nem chega a ver eles se aproximando nem nada. Achei muito conveniente pra ir chegar no segundo livro e ela conseguir desenvolver um Friends to Lovers, que seria aquele de amigos para casal. Então eu não ligo nem um pouco pro relacionamento deles também. Eu já sei que eu não gosto da escrita da Tessa Bailey. Eu realmente não gostei desse livro. Eu não entendo o apelo. Depois de ler esse livro, conforme eu fui vendo ele em todos os lugares e repetidamente vendo as pessoas só falando muito bem e dando 5 estrelas, eu comecei a criar cada vez mais ódio por ele. Por isso eu acabei dando 1 estrela e pra Tessa Bailey eu mando um beijo e até nunca mais. Bom, gente, então essa foi minha lista com as 10 piores leituras que eu fiz ano passado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que ninguém tenha ficado ofendido por eu ter falado mal de algum livro que você goste. Porque é aquela coisa, né? A opinião é algo muito relativo, algo que não funciona pra mim, pode funcionar para as outras pessoas. Por isso eu acho importante a gente saber o que a gente gosta, porque aí nesses vídeos que a gente vê alguém falando mal de livro, dá pra identificar se você também não vai gostar daquele livro ou se é só algo particular da pessoa. Mas então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo.